Olá, gente querida! Hoje é 14 de junho, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo o Sermão da Montanha, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7. À luz da nova justiça do reino, Jesus vai relendo mandamentos antigos e permanentes da lei mosaica. Vamos então conhecer qual é a hermenêutica, qual é a interpretação que Jesus dá a cada um destes mandamentos, destas normas da lei mosaica. O texto de hoje é Mateus 5, de 32 a 42, a chamada Lei do Talião. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto da chamada Lei do Talião provém de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Êxodo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esse é o texto todo que está lá no livro do Êxodo. Quando nós lemos um texto como esse, obviamente nós ficamos assustados, porque é algo muito distante da ética, da lógica proposta por Jesus. Mas a questão é, no processo de elaboração, de aprimoramento ético de Israel, a lei do talião já foi algum avanço. Exatamente porque antes reinava a lei do mais forte. Praticamente reinava a barbárie. Quem fosse mais forte sempre vencia. Então perceba, a lei do talião já é um modo de regulamentar a lei do mais forte, a pura barbárie. Mas como disse, ela está muito longe da proposta ética do Evangelho de Jesus Cristo. Ela é chamada assim, lei do talião, porque em latim se diz talis, talionis, tal qual. Tal você me fez, tal eu vou fazer a você. Você queimou a minha mão, eu queimo a sua. Você vazou o meu olho, eu vazo o seu. Você matou a minha cabra, eu fico com a sua. Você me deu um golpe na face, eu dou um golpe na sua face. É por isso que a lei do talião é chamada de talião. Tal qual você me fez, eu também farei a você. Propõe exatamente a absoluta reciprocidade. Propõe a equivalência da ofensa. Propõe a simetria da ofensa entre o crime e a pena, entre aquilo que você me fez e aquilo que eu farei a você. Isto é, o castigo é idêntico ao dano que me foi causado. De vez em quando eu vejo cristãos que se dizem cristãos tão piedosos, mas que nos dias de hoje mantêm exatamente
a lei do talião como princípio ético. Parece que nunca ouviram falar de um tal de Jesus Cristo. Parece que nunca ouviram falar de um tal de Evangelho. Essa lei do talião provém do Código de Hammurabi, que foi rei da Suméria, lá na região da Mesopotâmia, entre os dois rios, Tigre e Eufrates. E isso provém do século XVIII a.C. Percebam, século XVIII a.C. Está presente também em vários códigos penais da Assíria, inclusive posteriores. Agora imaginem, uma lei que provém do século XVIII a.C. Muitos, até Cristo, são 18 séculos. Até nós já temos 20 séculos. Muitos nos dias de hoje querem manter este mesmo princípio. E aí vomitam e repetem frases do tipo: bandido bom é bandido morto. É a negação mais absoluta do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus se contrapõe fortemente a este princípio da reciprocidade ou da simetria. Na verdade, temos que partir do princípio fundamental do cristianismo. E qual é o princípio fundamental do cristianismo? A morte de Jesus na cruz. Então, a morte de Jesus na cruz, o perdão, a reconciliação, são as coisas mais assimétricas do cristianismo. Jesus Cristo morre na cruz por amor de nós, não porque nós sejamos bons ou justos, mas exatamente ele morre pelos ímpios, ele morre pelos pecadores. E ele não exigiu absolutamente nada em troca. É pura graça, é pura misericórdia, é pura assimetria. A lei do talião, na verdade, dá a razão fundamental, o fundamento ao rancor, ao desejo de vingança. E assim se cria um ciclo vicioso de violência, que é exatamente o que estamos vivendo nesses dias na nossa sociedade brasileira. O cristão deve interromper esse ciclo de violência pelo perdão, pela reconciliação e pela paz. Jesus dá 3 exemplos. Um tapa na cara, ofereça o outro lado. Se alguém faz um processo para tomar a tua túnica, dê também a capa. Se alguém o força a caminhar 1 milha ou 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. O perdão, na verdade, desarma o malvado. O perdão desengatilha o ciclo do ódio, o ciclo da intolerância, o ciclo da violência. É por isso que do alto da cruz, Jesus preparou a sua mãe Maria Santíssima e os poucos discípulos que estavam ali aos pés da cruz, Jesus os preparou para o perdão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Maria entrou na escola do perdão. O discípulo amado, Maria Madalena, as outras mulheres entraram na escola do perdão aos pés da cruz. Assim, criam-se os fundamentos para uma nova relação humana, baseada não mais no ódio, no rancor, na violência, na devolução da maldade, mas baseada numa reciprocidade do amor, baseada na entreajuda, baseada na colaboração. A lei do talião é substituída pela lei da misericórdia. É assim que Deus age conosco. Se Deus nos tratasse conforme as nossas faltas, nós estaríamos perdidos, absolutamente perdidos. Mas olhando mais concretamente para a nossa sociedade, nós poderíamos dizer uma coisa importante. Assumir esse princípio da misericórdia como princípio fundamental interior
não significa também a renúncia ao sistema de justiça do Estado democrático de direito. Então não significa que você não queira que os criminosos sejam punidos, que quem lhe fez o mal receba a punição adequada do sistema do Código Penal brasileiro. Muito pelo contrário. Os criminosos devem ser punidos segundo as leis que regem cada país. Nem mais, nem menos. Nós não podemos ser como deuses para julgar e para discernir sobre a vida dos outros. Por isso, nunca, absolutamente nunca, um cristão pode aceitar a pena de morte. Não matarás é um mandamento fundamental. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da misericórdia, é o Deus que quer a recuperação dos criminosos. Somente Deus é Senhor da vida. Nos últimos anos no Brasil, acirraram-se tremendamente os ânimos, tanto os ânimos dos grupos políticos oponentes, dos partidos políticos oponentes, mas também cresceu a intolerância, cresceu a violência, cresceu a falta de ética, cresceu a destruição de reputações, cresceu o ódio, a agressividade, às vezes, mesmo entre pessoas da mesma família, mesmo entre amigos antigos que destroem amizades por intolerâncias, acirramentos vários. Somente o amor, fundamentado na verdade, pode nos libertar desse ciclo de violência. O nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão. E todos nós fomos agraciados pelo amor gratuito de Deus. Aprendamos, portanto, a arte da reciprocidade, não da violência e da guerra, mas a arte da reciprocidade apenas da misericórdia, do amor, do perdão e da não vingança. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.